Todos os dias, motoristas que cruzam para Illinois em seu ponto mais ao sul passam sob algo extraordinário. Um portão de ferro do tamanho de um prédio. Este é o vestígio de uma das apostas de engenharia mais dramáticas da história americana. Uma estrutura construída para isolar uma cidade inteira do mundo exterior como última linha de defesa contra dois dos rios mais poderosos do planeta. E o portão tem um nome, o Grande Portão do Túnel. Para entender sua existência, é preciso primeiro conhecer a cidade que ele protege. Então, fique ligado enquanto revelamos a história do Cairo e do seu esquecido Portão do Túnel. Eu sou seu apresentador, Ryan Sokesh, e você está assistindo TIS History. Situada na extremo sul de Illinois, Cairo ocupa uma estreita península de terra espremida entre dois dos rios mais poderosos do país, o Mississippi a oeste e o Ohio a leste. Nesse entroncamento, juntos, eles drenam quase 1 milhão de milhas quadradas do interior da América do Norte. O próprio nome já diz algo sobre a ambição que o lugar já inspirou. Os primeiros colonizadores do entroncamento viam o lugar como a sua versão do Delta do Nilo, e por isso o chamaram de Cairo, que me disseram que os moradores locais pronunciam como Cairo. De qualquer forma, a primeira carta municipal foi emitida em 1818, mas ninguém veio para a cidade. Então, uma segunda tentativa foi feita em 1836, quando a Companhia da Cidade e Canal do Cairo construiu um grande dique ao redor e tentou fundar a cidade. Embora esse esforço também tenha fracassado em poucos anos, em 1840 o lugar ainda estava quase vazio. Mas então veio Charles Dickens. Em 1842, o romancista mais famoso do mundo de língua inglesa chegou de barco a vapor. Aparentemente, o que ele encontrou na junção dos dois rios o deixou enojado. Ele descreveu o lugar como detestável e um lugar de morte. Aparentemente, ele ficou tão repulsado com o que viu que usou o local como modelo para um de seus cenários fictícios, uma cidade chamada Éden, onde imigrantes do mundo todo chegavam cheios de esperança e partiam de coração partido e doentes. Então, como você pode imaginar, algo assim vindo de um dos escritores mais famosos do mundo foi uma péssima repercussão. Ainda assim, Cairo sobreviveu à ofensa e, por fim, prosperou. A reviravolta veio na década de 1850, quando investidores garantiram Cairo como o terminal sul da Ferrovia Central de Illinois. A ferrovia chegou em 1855 e quase imediatamente a cidade se transformou. Em 1859, algodão, lã, melaço e açúcar já passavam pelo porto. Com isso, Cairo se tornou a sede do condado de Alexander em 1860. Então chegou a Guerra Civil e, com ela, o momento de maior destaque da cidade. Notavelmente, o General Grant fez de Cairo seu quartel-general militar em 1861 e 1862. Veja, a posição da cidade controlando o acesso a ambos os rios fez dela o ponto estratégico de toda a teatro ocidental da guerra. As forças da União usaram a cidade como base naval para o esquadrão do rio Mississippi, de onde lançaram campanhas que acabariam por dividir a Confederação. E com isso, a própria geografia que Dickens considerava miserável acabou se tornando um ativo militar de primeira ordem. Após a guerra, o crescimento continuou. A população do Cairo quase triplicou nas décadas seguintes ao conflito, com fábricas, uma fundição de latão, uma fábrica de motores a vapor e fábricas de caldeiras sendo abertas nesse processo. A cidade tinha 5 jornais para manter os moradores informados, e a orla era repleta de mansões para comerciantes ricos. Na virada do século, Cairo tinha uma população de cerca de 13 mil pessoas, então era uma cidade ribeirinha otimista e respeitável. Embora os moradores logo aprendessem o lado negativo dessa situação. Lembre-se, a cidade ficava em um terreno baixo e plano entre dois dos rios mais propensos a enchentes da América do Norte. Em certas épocas do ano, a água não subia apenas nas margens. Ela cobria toda a região, por isso os primeiros diques foram construídos na Guerra Civil. Eles seguravam na maior parte do tempo, mas as enchentes continuavam. Águas especialmente altas inundaram a cidade em 1800 e 83.800 e 97.903,
e depois novamente em 1913. Cada vez, os engenheiros reforçavam e tentavam ficar um passo à frente do rio, mas na maioria das vezes isso era em vão. O principal problema que enfrentavam era o formato da própria cidade de Cairo. Era basicamente uma península, mal acima do nível do mar, avançando para o espaço entre os dois rios, ambos podendo transbordar de forma independente ou simultânea. Então, no começo do século XX, os líderes da cidade e engenheiros estavam fazendo uma pergunta completamente diferente. Eles perguntaram se seria possível selar a cidade com segurança para garantir a sobrevivência e aliviar a pressão do sistema, rompendo deliberadamente os diques. A resposta que eles decidiram foi sim, mas isso basicamente exigia fortificar a cidade, fechando todos os possíveis pontos de entrada da água que subia, incluindo a nova rodovia que passava diretamente pelo dique do norte. O túnel da rodovia, na ponta norte, foi construído em 1903. Era uma ponte em arco de concreto com 94 pés de largura, tão larga que os moradores a chamavam de túnel, mesmo que tecnicamente fosse aberta em cima. A rodovia US 51 passava bem por dentro dela, trazendo o tráfego para Cairo, vindo do norte. Agora, aquela estrada em particular apresentava um problema, pois sem ela o dique estaria intacto. Com ela havia uma abertura. Então, para que os planejadores transformassem Cairo em uma verdadeira ilha em caso de enchente, essa abertura precisava ser fechada. A solução foi audaciosa. Em 1914, a cidade contratou a empresa Stupp Brothers Bridge and Iron Company de St. Louis para construir uma comporta no ponto norte. Normalmente, o portão ficava suspenso sobre a estrada como uma cortina, mas em emergências podia ser baixado para selar a abertura. O trabalho começou em 29 de abril de 1914 e foi concluído em 23 de agosto de 1914, 10 dias antes do previsto. O que eles fizeram foi notável. O projeto foi inspirado nas comportas do Canal do Panamá, que haviam acabado de ser concluídas um ano antes. O resultado final pesava 80 toneladas. Tinha 60 pés de largura, 20 pés de altura e paredes com 5 pés de espessura. Os contrapesos usados para levantar e abaixar a comporta pesavam quase tanto quanto a própria estrutura, e os engenheiros calcularam esse peso com tanta precisão que 2 homens, um de cada lado, podiam levantar e abaixar a estrutura. Então, com isso, em 28 de agosto de 1914, a grande comporta da passagem subterrânea foi submetida ao seu primeiro teste formal, e funcionou. Cairo atingiu seu pico populacional de quase 15 mil habitantes em 1920, e nessa época a comporta já havia se tornado um marco local. Curiosamente, ela já era vista mais como curiosidade do que necessidade. Mas então veio janeiro de 37. Naquele inverno, o Vale do Rio Ohio recebeu algo próximo de um mês de chuva incessante. Estamos falando de quase 33 centímetros de precipitação em poucas semanas, caindo sobre um solo que já estava saturado por tempestades anteriores. Então, de Pittsburgh até Cairo, o rio Ohio começou a subir com uma velocidade e ferocidade que superaram todas as medições já registradas. De modo geral, as cidades do meio oeste foram sendo inundadas uma a uma à medida que o pico da enchente descia o rio. Em Cincinnati, o rio atingiu quase 2,5 metros, 2,70 metros acima do recorde anterior. Em Louisville, Kentucky, 67% da cidade ficou submersa. Quando o pico da enchente chegou a Cairo, 1 milhão de pessoas em todo o vale já estavam desabrigadas e quase 400 haviam morrido. Em Cairo, o pico da enchente estava tão alto que a margem ficou 10 centímetros acima do nível normal de inundação. Apenas 10 centímetros. Então, o Corpo de Engenheiros do Exército tomou 2 decisões simultaneamente. Eles fecharam o grande portão do túnel, baixando 80 toneladas de ferro sobre a rodovia, selando o túnel e transformando Cairo em uma ilha. A partir daí, eles abriram uma brecha no dique de Birds Point, do outro lado do rio, no Missouri, inundando 52.600 hectares de terras agrícolas para aliviar a pressão sobre as paredes da cidade. Essa foi a primeira vez que qualquer uma dessas medidas foi utilizada.
Dentro da cidade isolada, mulheres e crianças já haviam sido evacuadas, mas os homens aptos permaneceram, reforçando o dique com sacos de areia enquanto a água subia em direção ao topo da parede. Milagrosamente, a cidade resistiu. No entanto, isso pode ter sido uma salvação em vão, pois, nos anos seguintes, Cairo enfrentaria um tipo diferente de queda dramática. O declínio veio de várias direções, e nenhuma delas tinha relação com a água. Primeiro, as pontes ferroviárias concluídas em 1929 e 1937 deveriam representar progresso, e para o restante da América, realmente foram. Mas as pontes que conectam Missouri e Kentucky na ponta sul de Cairo contornaram a cidade por completo. Além disso, com as rodovias interestaduais, os motoristas deixaram de parar ali e a economia entrou em declínio. Na década de 1950, as balsas que transportavam vagões ferroviários já eram apenas uma lembrança. O hospital fechou em 86 e o último supermercado da cidade fechou em 2015, só sendo substituído em 2023. Então, nessa decadência, as tensões sociais da cidade explodiram, desestabilizando completamente a economia. Para referência, as fontes apresentam Cairo como tendo uma história difícil de tensão racial, começando com o linchamento de William James em 1909. Por décadas, a partir desse ponto, os moradores afro-americanos locais relataram viver sob a ameaça explícita de seus vizinhos. No final da década de 1960, essa tensão chegou ao seu ponto de ruptura, pois em julho daquele ano, um soldado de 19 anos chamado Robert Hunt foi preso sob acusações duvidosas e encontrado morto em sua cela. Então, no contexto histórico do linchamento, a comunidade ali ficou, no mínimo, desconfiada das circunstâncias. E então, eles foram às ruas. O que se seguiu foram 3 dias de distúrbios e, por anos depois, a cidade ficou essencialmente dividida. Houve boicotes econômicos motivados por questões raciais, violência esporádica e a união se perdeu. Compreensivelmente, essa tensão fez com que milhares de moradores fossem embora, forçando a cidade a uma situação ainda pior. Em 1980, a população havia caído para menos da metade do seu auge e a comunidade se desfez. Pense bem, a cidade já foi quartel-general de Grant, sobreviveu a grandes enchentes e estava mudando. Um estudo de caso sobre o abandono americano. Em 2011, os rios fizeram mais uma tentativa contra a cidade. Naquela primavera, uma combinação de derretimento da neve e chuvas intensas levou o rio Ohio a atingir níveis recordes mais uma vez. Embora toda a cidade naquele momento tivesse menos de 3.000 pessoas, todos foram obrigados a evacuar. E mais uma vez, a água caiu do céu e consumiu ruas inteiras. Então, o corpo de engenheiros do exército teve que fazer aquele mesmo cálculo novamente. Eles deveriam detonar o dique para salvar a cidade? Desta vez, no entanto, eles hesitaram. A decisão foi adiada por dias, enquanto o rio subia e as comunidades ao redor eram inundadas. Então, quando finalmente detonaram o dique, um relatório posterior concluiu que o atraso custou milhões de dólares em danos evitáveis. Desta vez, o grande portão da passagem subterrânea não se moveu. Em 2011, esse sistema já não era mais considerado operacional para seu propósito original. Painéis modulares de controle de enchentes, armazenados fora do local, substituíram o sistema como solução mais prática para vedar o ponto norte. E assim, o antigo portão com seus contrapesos de ferro ainda no lugar, ficou pendurado acima da rodovia como nada mais do que um monumento a uma época passada. Hoje Cairo é uma sombra do que já foi. Em 2024, a cidade tinha cerca de 1.500 habitantes, um décimo do seu auge. A Commercial Street, que antes era repleta de negócios de uma cidade em expansão, agora é um corredor de fachadas desmoronando e madeira apodrecida. Prédios projetados nas décadas de 1870 e 1880, quando Cairo prosperava com os lucros da Guerra Civil e o dinheiro das ferrovias, estão vazios há décadas. Quanto ao grande comporta da passagem subterrânea, bem, ele ainda está pendurado acima da rodovia US 51, no dique norte, exatamente onde os irmãos Stubb o instalaram em 1914.
Vamos encerrar por aqui hoje, mas agradeço a todos por assistirem. E como sempre, aqui é Ryan Socash se despedindo.